Olá, meu nome é Gabriela Thais Hofmeister, eu participei do programa PIBIC CNPq UniOeste. O trabalho desenvolvido foi desidratação da glicídia sépia na produção de farelo, com e sem cobertura no período noturno. O- Os apresentadores do trabalho são Gabriela Thais Hofmeister, Bruno Eduardo Zimmermann, Tainara Cândida Bax Petri, Lucas Rafael Knopp, Marcela Abado Neres. Nós somos da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Agrárias, Marechal Cândido Rondon, Zootecnia. Introdução. A Glycidia sepia é uma leguminosa arbórea de crescimento rápido, rústica com elevada produtividade e fixação biológica de nitrogênio, possuindo ampla adaptabilidade às diferentes zonas ecológicas do mundo, nativa desde o México até o norte da América do Sul. Foi introduzida no trópico da África, sudeste da Ásia, América do Sul e Caribe. Propaga-se de maneira fácil. Seu estabelecimento pode ser feito por meio de sementes ou por estaquia, sendo a primeira forma mais indicada para sistemas intensivos, pois a planta desenvolve um sistema radicular mais profundo, conseguindo alcançar água e nutrientes nas camadas mais profundas do solo, permitindo maior persistência da cultura. Para a produção de foragem, é recomendado o primeiro corte, com 8 a 12 meses, após a semeadura, à altura de 0,5 a 1 metro, e posteriormente de 2 a 4 meses, dependendo da temperatura e precipitação. Por sua vez, vários estudos mostraram que a produção de biomassa em leguminosas com hábito de crescimento arbustivo, fixadores de nitrogênio, podem ser influenciadas pela frequência e altura de poda. Além disso, o efeito dos regimes de poda na produção de biomassa deverá variar de local para local. Entretanto, a composição bromatológica da glicídia citada por Matos et al. Em 2005, em relação ao efeito da idade da planta sobre o conteúdo de matéria seca. Plantas jovens apresentaram 19,6%, plantas velhas em floração 26,3%, proteína bruta em plantas jovens foi de 21,2%, em plantas velhas em floração foi de 19,9%. A variação do conteúdo de nutrientes é agradecida nas diferentes partes das folhas. Em matéria seca, foi de 19,5%, proteína bruta de 26,8%. Nos talos, a matéria seca foi de 19,8%, proteína bruta de 13,9%. E na planta inteira, matéria seca de 19,6% e proteína bruta de 21,2%. Objetivo: o trabalho tem como objetivo avaliar a curva de desidratação da glicídia após o corte até o momento do armazenamento e a composição bromatológica antes do corte e após o armazenamento. Materiais e métodos. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Unoeste, Antônio Carlos dos Santos Pessoa. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x4, sendo 2 tratamentos, 4 tempos e 10 repetições. Sementes de glicídia foram plantadas em tubetes com substrato e mantidas em sistema de casa de vegetação nos primeiros 30 dias. Após esse período, foram transplantadas para a fazenda experimental. Após 3 meses de replantio, a parte aérea das plantas foram cortadas às 18 horas da tarde, colocadas sobre uma lona plástica no campo. Durante a noite, o tratamento coberto foi colocado uma lona plástica para evitar o orvalho, e no outro tratamento, as plantas permaneceram sem cobertura. No primeiro horário da manhã, 6 horas da manhã, foi descoberto, e após 1 hora, às 7h30, foi realizada a primeira coleta. Foram realizadas 4 coletas em 4 tempos, com intervalo de 1 hora entre cada tempo, e sendo 4 tempos: 7h30, 8h30, 9h30 e 10h30. Após as coletas, foram levadas para o laboratório, pesadas e colocadas na estufa de ar forçado a 65 graus, deixadas por 72 horas. Após foi retiradas as amostras, pesadas novamente, em seguida foi realizada a moagem das amostras para posteriormente realizar a análise bromatológica. Resultados de discussões. Como podemos observar na tabela, na primeira hora, o tratamento sem cobertura apresentou maior porcentagem de matéria seca, diferindo do tratamento com cobertura à noite, o mesmo ocorre nas demais horas. O tratamento sem cobertura no período noturno apresentou no quarto horário 42,62%,
a mais de matéria seca em relação ao tratamento com cobertura. No período noturno, onde as amostras permaneceram com e sem cobertura, os dados meteorológicos foram de 20% de umidade relativa do ar e temperatura de 28 graus. Segundo Neres et al., em 2010, ao avaliar a desidratação da alfafa sob diferentes métodos, obteve menor taxa de desidratação em plantas sem cobertura. A cobertura no período noturno evita a ação do orvalho, visto que o feno é higroscópico. A desidratação das plantas nas horas avaliadas mostrou diferença nas plantas com cobertura a partir do terceiro horário, não diferiram das 4 horas avaliadas. Entretanto, sem cobertura, do primeiro e a segunda hora não diferiram entre si, mas diferiram da terceiro horário, que diferiu do quarto horário. Usar ou não cobertura no período noturno vai depender das condições climáticas vigentes, sendo as primeiras horas importantes, pois os estômatos ainda se encontram abertos e por essa via que ocorre a perda de umidade mais intensa. Conclusão: o experimento demonstrou que a presença de cobertura tem um efeito significativo sobre a desidratação das plantas e glicídia após o corte, mesmo no período noturno. A cobertura desacelera o processo da perda de umidade, resultando em menores valores de matéria seca ao longo do tempo, enquanto a ausência de cobertura acelera a desidratação por estarem expostas a fatores do ambiente como o vento. Mesmo as plantas estando expostas ao ambiente que tem a interferência do orvalho, não, não dá muita interferência em relação ao tratamento coberto, por conta daquele não tá pegando nenhum fator, tipo, nem vento, nada, e o outro tá exposto. Então, ele vai sim secar mais rápido. Agradecimentos. Agradeço à Fundação Araucária pelo suporte financeiro, à Unesp pelo apoio e infraestrutura da área de pesquisa e ao Grupo de Pesquisa NEFEPS, Núcleo de Estudos de Feno e Pré-Secado.